programa de hoje, o cara que está elevando a masculinidade dos meninos. Sabe qual a diferença entre homens e mulheres? O homem quer ganhar dinheiro para ter uma mulher e a mulher quer ter dinheiro para se livrar do homem. O especialista em comportamento humano, atração sexual e host do Headcast. Como que os gringos, eles enxergam a mulher brasileira? Né? O Red Pill Júnior Master. Fala, Júnior, obrigado por você ter vindo. Bonitinho. Satisfação total estar aqui com vocês hoje. Tudo obrigado bom, Júnior? Pela oportunidade, Miriam. O Júnior é o seguinte. Pode falar. Eu estava falando aqui, mas ninguém assistiu. Porque eu estava acompanhando... Quando surgiu esse negócio de Red Pill, eu não entendi direito. Porque eu não vi Matrix e tal. Perfeito. Mas o Matrix é só uma alusão ao negócio. Depois eu assisti o documentário, que é aquela... Excelente documentário esse. Então, esse documentário... Eu indiquei aqui, eu acho que ele é aberto no YouTube. Ele é aberto e tem legenda no YouTube. Essa menina é feminista e ela foi fazer uma matéria, porque o dia que eu falei do Red Pill, a Paulinha ficou brava aqui. Falei, as meninas são machistas e não sei o que e tal, e eles querem destruir as mulheres e não sei o que. Se você olhar no Google e colocar Red Pill, vai dar isso. Mas também, se você for no Red Pill colocar lua, o homem não foi à lua, da terra plana, dá qualquer muitas informações desconexas com o que é realmente o conteúdo. Exatamente. Então esse documentário, essa mina, ela é feminista e ela foi fazer um documentário para tirar sarro dessas pessoas que estavam, que eram Red Pill, rapazes, dos rapazes. E ela fica impressionada com os dados dos homens que sofrem pela lei, pelas mulheres. E nós tivemos aqui no dia do Corno Repórter, que é um quadro desse programa, Corno Day, o nosso querido Alexandre, que tomou uma sarrafada de tudo quanto é lado. E agora a mina tá com o outro, parece que tá grávida. Então, quer dizer... Aí é novidade até pra mim. Mas parece. Fofocalipânico. Parece. O Helber que trouxe a quentinha. Então, mas ela já desmentiu. Já desmentiu? Ela desmentiu. Mas também ela falou que não tava com ele. Que não tava com o tempero lá, né? Então eu falei, vamos trazer aqui para as pessoas, porque você é um cara... Você podia explicar pra gente mais ou menos o conceito. Pega do seu podcast, quem é você? Sim, eu sou o Júnior, né? Tenho 2 canais no YouTube, o Submundo Intelectual e o Redcast. O Redcast é um podcast para conversar, para trazer diversas pessoas, né? Esse é o interessante do conteúdo. Você trouxe, por exemplo, uma temática com esse documentário da Red Pill, que é excelente, que mostra uma feminista indo entrevistar homens que ela acredita 100% que são misóginos, que possuem ódio de mulher. E quando ela chega, ela vê um cara que não vê o filho, vê um cara que está quase indo preso. No terceiro momento é um homem ajudando moradores de rua que foram abandonados pela família e entrou numa depressão, alcoolismo, uso de drogas após uma separação. E, enfim, então a gente trata de diversos assuntos dentro dessa temática Red Pill, que é meio que uma panela que tem vários ingredientes, várias temáticas dentro, né? Mas em nenhum momento a gente prega supremacia masculina, ódio às mulheres, defende, por exemplo, questões como a mulher não deve ter uma proteção legal para, por exemplo, violência doméstica. Com certeza. Em nenhum momento foi dito algo diferente disso. Algumas coisas que a gente fala é simplesmente que, para muitas questões, o homem não tem voz na sociedade do mesmo jeito que uma mulher tem. Sim. Tanto na mídia quanto no próprio sistema judiciário. E isso é fato. E assim, não existe opiniões muito diferentes disso, principalmente quando você já tem uma literatura fundamentada há pelo menos 2 décadas sobre todos esses tipos de assuntos. Então você tem feministas que se arrependeram e viraram antifeministas. Você tem pessoas que mudaram de opinião a respeito de casamento. Por exemplo, muita gente acreditava que o casamento era uma coisa que oprimia a mulher. E, na verdade, hoje em dia, acredita que, na verdade, a coisa que mais protege a mulher, mais da segurança, é o amor e a proteção e provisão de um homem. Isso são fatos, né? Certo. Então, mas o feminismo não aceita isso, né? E a palavra do feminismo é a lei. A gente também... Você também sente isso? Não, eu acho que assim, existem algumas coisas que se transformam em tabu e você não pode discutir, né? Isso aí é um assunto tabu. Você não pode discutir publicamente. As pessoas conversam... Já tem um pré-julgamento. As pessoas conversam em casa, conversam no cantinho, homem conversa com homem, fica ali no cantinho. Esses assuntos são discutidos na nossa intimidade. Perfeito. E publicamente ninguém fala. Por quê? Porque a voz das mulheres se tornou muito forte. Então virou lei.
como é a Maria da Penha, que é o que o Alexandre falou. Antes de casar, leia a Maria da Penha. Sim. Eu quero saber por que você se interessou nisso. Bom, eu me interessei a partir do momento que eu comecei... Eu sempre quis pesquisar e entender as coisas. Curioso. Aprofundar. Então, me aprofundei em religião, me aprofundei em política, aprofundei em filosofia, sociologia. E aí chegou um momento que eu comecei a estudar sobre a dinâmica dos relacionamentos atuais. Tem um livro que é um marco que mudou muito a percepção de, não só minha, mas de muita gente ao redor do mundo, que se chama Men's on Strike. E nesse livro, chama-se Homens em Greve, né? Em português, fala, por exemplo, de que hoje em dia, uma das piores decisões que um homem pode tomar é um homem adulto casar. Se um homem casar hoje em dia, provavelmente ele... Primeiro, assim, se você olhar para o mundo aí fora, 40% dos relacionamentos, né, dos casamentos formais acabam em 5 anos. Não dá certo. Não dá certo. Então, assim, é um dado estatístico. São dados. Isso todo casado sabe que não dá certo. Mas tá continuando. Aí vamos aprofundar. Você pode ter menos liberdade, você vai ter menos tempo para fazer coisas para você, porque você se torna cada vez mais empenhado em fazer dinheiro, em trabalhar até tarde. Então você acaba tendo menos tempo até de se cuidar da própria saúde. Se o homem não se atentar para isso, muitas vezes ele se refugia do trabalho para não estar dentro de casa. A vida sexual também impacta. Em média, o homem casado tem menos sexo do que o homem solteiro. O que é uma coisa contra-intuitiva, né? Porque era para ser o contrário. Sem dúvida. E aí o homem, ele começou... Isso de um modo totalmente espontâneo, a enxergar o casamento como uma coisa que você tem um alto custo, há uma possibilidade muito grande de não fazer sentido para você, e ao mesmo tempo acaba não tendo muito retorno. E quando você tem um alto risco de acontecer uma coisa que você necessariamente não vai sair lucrando em nada, é mais fácil você se abster. Então, é a partir desse momento que essa psicóloga, né, uma psicóloga que escreve esse livro, ela começa a trabalhar com homens em depressão, homem em processo de separação, homem em processo de rejeição. Ele, muitas vezes também, o homem, ele não sabe por que ele está separando. Tem muitos homens que vão lá e fazem cagada e etc, a gente sabe. Mas muitas vezes o homem é um homem bom, ele é trabalhador, ele é honesto, ele não trai a esposa, ele não agride ninguém. Na cabeça dele, ele fez tudo certo. Mas peraí, eu prometi para ela que ia ficar do lado dela. Por que ela simplesmente foi embora? E isso daí entra num outro dado estatístico. Hoje, se você for observar, 75% dos casamentos, dos divórcios, né, são terminados por mulheres. 75%? 75%. Isso é dados do IBGE de 2010. O homem não termina, mas faz a vida da mulher um inferno. Quem? Não, o homem normalmente não toma a decisão de terminar, mas ele faz por Mas a mulher também. Os dois. Sim. Na mulher acho que toma mais a iniciativa. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, quando você fala disso... Quase tudo na vida, logicamente, tem uma outra análise. Por exemplo, filho. Filho, teoricamente, não é um investimento financeiro. No entanto, eu tenho filho, sou muito feliz em ter um filho. Você não acha que essas grandes decisões, com quem casar ou se casar, ter filho ou não, são coisas muito mais subjetivas do que racionais? Eu concordo. O único problema é que você tem contato com seus filhos hoje? Claro. Você mora com eles? Do meu primeiro casamento, eu vejo ele toda semana e falo com ele todo dia. Imagina a dor que seria você ficar um mês sem ver seu filho. Não, seria Imagina horrível. Você ficar um ano. Imagina você ficar Charles, 3, por exemplo. Então, você tem muitos exemplos hoje de homens que querem, não conseguem ver seus filhos. Eles não conseguem ter acesso àquela pessoa que, teoricamente, foi a decisão mais acertada que ele tomou. Ele quis fazer isso. Pela lei, você diz que tem pensão, né? Lei. Sim, imagina, vou dar um exemplo de algo que aconteceu, eu trouxe no meu canal, inclusive vamos trazer também ele no podcast como entrevista. Um empresário, ele acabou se envolvendo com uma moça e desde então ela engravidou. E aí eles resolveram ficar junto, casar e etc. Ele não conseguiu tocar o relacionamento porque eles brigavam muito, diferença de personalidade, etc. Mas eles tinham um filho, uma filha. Ele, sem nenhum motivo aparente, ela simplesmente saiu de casa de manhã e voltou à tarde com uma medida protetiva. Ele simplesmente teve que ser obrigado a ficar fora da própria casa. Então ela ficou com a casa que eles moravam, ela ficou lá, ele teve que ir para um outro lugar e desde então ele ficou pelo menos 3 meses sem ver a filha dele. E aí quando ele soltou esse desabafo no YouTube, a repercussão foi tão grande que as pessoas falaram assim, mas como assim? Há alguma evidência? Bom, puxaram as câmeras e mesmo assim, com as câmeras mostrando que ele não fez nada, ele não conseguiu voltar para casa ou voltar a ter o direito de ver a filha dele. E ele chorava. Assim, é difícil você ver um homem
mais velho que frouxo, né? É um homem chorando, que tomou um golpe. frouxo. Chama golpe. Tomou Olha, um golpe. Isso é golpe. Se um homem chorar, a depender do motivo, beleza, Jesus pode chamar ele de frouxo. Mas pelo filho e pela filha, eu acho que homem não choraria por um pai, por um filho? Então, mas isso é a lei. É a lei que... lei... O problema não é na decisão do cara, é a lei que tá mal feita. Exatamente. Mas é ou a isso. interpretação. Você sabe que outro dia o Pondé falou isso também. O Pondé fala isso. O Pondé fala, ó, essa lei... Pondé. O Pondé. Pondé. Pensador. Pensador. Careca. Pondé. O careca. Olha. O nosso Pondé. Olha. E o Alexandre falou aqui, e eu acho também que você também tem que olhar e tem que ver direitinho para não acontecer isso na sua... É tipo um... Sei lá, um bate-papo. Seria um papo que o pai teria com o filho. Eu acho que o pai teria com o filho, porque quando a gente casa, a gente tá apaixonado, né? Você tá... né? Você tá... intoxicado pelo amor. Você tá ali... Entorpecido. Isso, você tá apaixonado. Você fala, puta, a vida vai ser boa. E é assim mesmo, né? A gente é assim. Então é um papo que você deve se cuidar, né? E as mulheres também, né? Sim. As mulheres também. As mulheres também. Dentro do nosso conteúdo, as mulheres que forem lá absorver aquilo que for direcionado a elas, elas podem lucrar e assim aprender grandemente, por exemplo. Porque isso é baseado no relacionamento? Sim. Seria no relacionamento, né? No relacionamento. Olha, quando eu decidi escrever o livro Hackeando o Mercado Sexual, eu falei assim, olha, eu vou escrever um livro para que todo mundo que não entende nada sobre Red Pill pudesse entender e sem cair em visões deturpadas pela mídia ou enviesadas para narrativas servir para qualquer fim. Eu só estou explicando, principalmente, como funciona o relacionamento homens e mulheres. E entre homens e mulheres, a gente tem várias variáveis, mas há aquilo que é universal, digamos assim, que sempre acontece, que é necessário porque nossa espécie se adaptou e evoluiu assim, entendeu? Então é bastante voltado a relacionamento também. Ô, Júnior, você acha que... Quantos anos você tem, Júnior? Desculpa. Eu tenho que fazer o break? Esse livro tá à venda? Tá à venda, é só clicar no link da minha bio, lá no meu perfil do Instagram. Você pode comprar o e-book. E, enfim, tem aulas também com pessoas que eu chamei para falar. A gente fala sobre inteligência emocional, a gente fala sobre pessoas que também passaram por algumas fases do conteúdo, né? Então tem aquele conteúdo mais direcionado aos jovens, aquele cara que já se separou, que é um pouco mais velho, quer recomeçar a vida. Então tem todo esse tipo de conteúdo lá para várias pessoas. Vamos ver aqui o que a nossa audiência está achando. Ótimo. A nossa audiência. Mas aí depois eu quero voltar no caso do Alexandre, que eu tenho uma coisa importante para falar. Claro, vamos lá. Deixa eu só fazer o break do Reginaldo. O papo tá muito bom. Você pode mandar sua pergunta aqui, @Programa Pânico. Aqui nós temos o nosso querido... É Submundo Intelectual? O arroba? Isso mesmo. Então, @Submundo Intelectual e o Redcast Oficial. Estamos aqui com o Júnior. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. E aí? Posso fazer a questão? Pois não. Ô, Júnior, a partir de quando você acredita que ficou dessa forma? Você acha que é a questão teórica que veio para a prática do opressor e do oprimido do feminismo, que o homem passa a ser, que ele é como opressor, ele não tem que ter voz? E aí as mulheres como oprimidas, elas são as vítimas, elas que têm que se posicionar a respeito disso. Qual é a relação que você vê nessa prática que você está explicando da influência do feminismo? Perfeito, Alba. Uma coisa que você falou é verdade. O feminismo conseguiu transformar características masculinas como você ser assertivo, você ter coragem, você ser uma pessoa capaz de entregar resultado numa empresa, ter uma carreira, coisas que sempre foram associadas aos homens como uma coisa negativa para o homem. Então é um homem muito ganancioso e aí por isso ele é insensível e não dá atenção para a mulher em casa, né? Começaram a problematizar de um modo onde o homem é sempre culpado, mas ao mesmo tempo uma mulher que ela é uma mulher que trabalha, que ganha dinheiro, que consegue progredir na carreira, ela é uma mulher empoderada que é praticamente o ponto ápice do feminismo liberal, né? Então o feminismo conseguiu fazer essa mudança e nesse sentido o homem ele começa a ser vilanizado, por exemplo, se ele for um homem de carreira no mercado de trabalho, ele pode ser um cara que pode ter um comportamento tóxico ou ele tem algum comportamento que não é válido mais para os dias de hoje. Então ele começa a perder espaço nesses lugares. Ou se ele é um marido e etc, ele é sempre visto como um cara ou meio, como eu falei, meio bobo, meio incompetente, ou se ele for um cara que também trabalha demais, ele não dá atenção para a esposa, então por isso a mulher se sente meio sozinha. Tem sempre algum lugar onde o feminismo vai enquadrar o homem como o errado e culpado por tudo. E essa narrativa se tornou muito presente nos filmes, na grande mídia como um todo, né, nas novelas. É um detalhe interessante, há um estudo que fala a respeito das novelas da Globo.
As novelas da Globo, tinha lá uma determinada cidade que começava a receber o sinal. Conforme subia a audiência da novela das 9, aumentava o índice de infidelidade e de divórcio. Tá comprovado isso. Entendeu? Isso é um estudo que pega os últimos 30 anos. Então, a gente tá falando de uma influência das narrativas, dos meios de comunicação, da grande mídia, no comportamento das pessoas. Porque muda conforme você enxerga a relação homem e mulher. Entende? Mas você acha que nessa questão, só para fazer um complemento, porque você falou da cultura pop, isso acontece bastante. Quando você tem um filme com uma personagem protagonista feminina e você fala, não gostei, automaticamente essa mesma turma chega falando que você é misógino, que você é isso. Quando que escalou, que tem até no esporte, e se você não gosta de assistir futebol feminino, você também tem vários problemas. Então, o negócio escalou não só na questão do relacionamento, mas também na pauta cultural. Quando escalou, principalmente quando algumas pessoas que pertenciam ao feminismo, aquele ideal mais inicial da mulher poder trabalhar, da mulher poder estudar, da mulher poder ter participação política, coisa que nenhuma pessoa, acredito, que vai se opor pela questão do princípio, né? Essas próprias pessoas começaram a serem canceladas, intimidadas, boicotadas, ter palestras com protestos por causa de não agradar no próximo passo, né, que esse feminismo deu, essas pautas absurdas, né? Então a Camille Paglia, por exemplo, já falou muito contra o feminismo atual, contemporâneo, e é uma feminista que o pessoal chama de feminista raiz, né? Então, assim, você tem, por exemplo, Christina Hoff Sommers. Que o feminismo agora ele já está num outro patamar, exato, né? exato. Ele já não é mais aquele feminismo da igualdade, do trabalho. Ele escalou. Mesmo porque hoje em dia as mulheres no trabalho, né? Hoje em dia não tem mais muito trabalho braçal. Tem alguns, né? Plataforma de petróleo, tem uns perigosos. Mas hoje em dia a mulher aqui, a nossa chefe é mulher, né? Nossa diretora é mulher. Sim. Exato. A gente tem, assim, muitas mulheres. Estão no mercado. Mas você sabe, a mulher gosta de atenção, né? Ela é diferente, a mulher. Mulher é diferente do homem. Se a gente conseguir se entender... Né? Personalidade. E esse negócio de ficar... Mas é que fica isso aí é um problema difícil, né? Porque o que a gente está falando aqui, ó, a gente está generalizando as coisas. E ela tem que ser levada na generalização. Não adianta você falar, não, mas eu não sou assim, nem minha esposa é assim, né? É uma coisa mais geral que a gente está levando para a audiência. Sim, você tem que sair do que você vive, principalmente. Isso. Por exemplo, eu sou casado e tal, e eu jamais falaria a respeito do casamento como ser uma loucura para o homem, mas você tem que dar um passo para trás e ver o que acontece socialmente falando. Qual o padrão que nós enxergamos na sociedade? E por que isso está acontecendo? Quais são as causas? E quando você começa a investigar, tira esse véu da ignorância que muitas pessoas têm, porque as pessoas não param para tomar decisão, não param para pesquisar, estudar. E é normal, tá todo mundo vivendo a sua vida, ninguém tem tanto tempo assim para tudo. Mas nas coisas que são mais importantes, principalmente os homens, porque as mulheres já recebem muita informação hoje, né? Principalmente os homens têm que começar a pesquisar, têm que se interessar um pouco mais sobre isso. Mas acho que na relação... Eu não sei, eu acho que na relação a mulher também se ferra, né? Claro, não é lógico, mas é uma coisa individual, a relação individual, mas a gente pode correr um risco. Estamos de volta na programação da Jovem Pan, né, Emilhão? O papo está muito bom aqui hoje. Sim. Esse papo eu acho que... Falei que o papo era bom? Sim. Como você Eles não sabiam nada, viu? Não é que não sabia nada, é que você vocês são preconceituosos. Não é preconceituoso. O que você está querendo... Agora é o puxa-saco aí. Pronto. O bordão não tá, agora tem o puxar o saco de bando de frouxo, agora quer falar. Você nem sabe o que é Red Pill. Mas, ó, nessa discussão, eu acho que... Pode falar. Eu acho que o seu trabalho é dar a voz para o homem que meio que inverteu, porque o homem acabou sendo oprimido nessa história, né? Através dos direitos, dessas situações. Com toda certeza. É isso, né? Acho que essa é um pouco... Levantar a discussão, elevar o nível de consciência das pessoas. Não adianta você pensar que você está na década de 70, né? Então, assim, quem nasceu na década de 70 viveu um relacionamento de uma época. Hoje nós vivemos um outro tipo de relacionamento. E por relacionamento, estou querendo dizer que, assim, muita gente acredita, por exemplo, que se você é homem, como eu falei, se você é homem, não precisa se preocupar com leis ou com a Maria da Penha, porque isso é só para punir agressor. Uhum. E hoje em dia, infelizmente, a gente tem um aumento das falsas denúncias e quando chega na mídia um caso específico, levanta essa discussão e joga uma luz um olhar sobre esses temas, entendeu? Então é esse o ponto que a gente está trazendo, elevando o nível de consciência das pessoas. Porque esse caso da Ana Hickman, esse caso específico, para a mídia, para o feminismo, é um espetacular.
Porque ela é famosa, ela é bonita, a gente adora a Ana Hickman. Aí o marido, bem sucedida, aí o marido é tal. Quando você começou a esmiuçar essa história, você fala, meu, tá tudo errado. E se não tem lá o Feltrin lá buscando o negócio, se não tem... O Mellen. Se não tem o jornalista buscando o negócio lá, o cara tá ferrado. O cara tá ferrado, Zuckerman. Eu sei, é injusto, porque uma coisa é ser justo, né? A gente tem que ter justiça. É que a internet ela tem um negócio chamado assassinato de reputação. A partir do momento que joga pra rede, o cara pode se ferrar. Mas, de novo, é a intimidade dessas pessoas que a gente tem um recorte do que aconteceu. Então, o julgamento ele é muito difícil. Assim como você está falando que um homem pode ser julgado por uma coisa que ele não fez, vão vir sempre dados de feminicídio. Ou tem o outro lado. Então, acho que a importância é discutir, mas saber que também... Porque o que acontece? Quando vai para a internet, o cara ele tenta meio que diminuir a tua fala. Porque ele fala, ó, isso está acontecendo, tem mulher sendo estuprada, morrendo. Você não acha que vai para umas narrativas que fica uma discussão que ela acaba ficando rasa? Claro, eu inclusive queria falar para todas as mulheres aí que estão nos ouvindo, se você acredita na importância de ter, por exemplo, uma segurança jurídica e também contra a violência doméstica, você tem que condenar as falsas acusações, porque é isso que desvalida justamente as pessoas que são vítimas dessas práticas abomináveis. Tá? Agora, você falou, por exemplo, do caso da Ana Hickman, a mídia como um todo, ela aparece na TV falando que o Alexandre falava que ela ia ficar velha, que estava gorda, falando coisas da intimidade do casal, que ela não estava feliz no casamento e tudo mais. Mas no outro dia, ele já estava condenado e não podia sair na rua. Exatamente. Não é verdade? Sofrendo ameaças de morte. Sim. Então, aí é que entra a questão. Tipo, tudo bem, a Ana Hickman pode falar o que ela sentia dentro da relação, é o direito dela. Quando você vê uma pessoa pública, famosa e etc., você vê uma mulher sofrendo, a sociedade como um todo reage assim. Proteger, né? Protegendo a mulher e condenando automaticamente o homem. Sim. Sem ouvir a versão dele. Sim. Então, assim, se a gente precisa de justiça, tem que ter aquela questão, né? Você é inocente até que se prove o contrário. Tem que ter um espaço, tem que ter uma questão de você não condenar uma pessoa apenas pela palavra da suposta vítima. Então, mas é que porque antigamente... E esse é que é o problema. Antigamente, a mulher sempre estava subjugada. Ela, por exemplo, assédio. Tinha que ter a prova e não tinha prova, e o cara assediava a mulher mesmo, o chefe assediava, não sei o quê. Só que veio a lei e ficou ao contrário. Então, quer dizer, eu acho que o tempo... Você acha que o tempo vai acabar... Vai acabar adequando, vai acabar resolvendo isso, vai acabar ajustando essa história? Porque antigamente a mulher sofria por isso, né? Sofria. A voz do homem, hoje em dia, é a voz da mulher. Tinha que se provar um assédio, né? Tinha que se provar. E muitas não tinham medo de denunciar, denúncia não ir pra frente, prejudicar a carreira. Isso tem dados e histórias a respeito disso no mundo todo, né? Não é só no Brasil. Acontece que é o seguinte, tinha uma coisa que eu acho que o feminismo se perdeu nessa questão da crítica. Existia homem abusador, homem assediador, homem agressivo, que batia em mulher em casa, existia. Mas existia sempre o exemplo do homem contrário. O bom marido, o homem que era um tutor dentro de uma empresa, ajudava, auxiliava, e ao invés de preferir favores sexuais, oferecia oportunidade para a mulher mostrar o talento dela, certo? Sempre existiu esse homem, vamos concordar com isso? Sim, claro. Parece que esse homem desapareceu. Hoje em dia, é sempre o lado ruim do homem que sobressai perante os homens bons. E principalmente os homens que não são assediadores de mulher, que não batem mulher, que respeitam e tudo mais. São esses homens que são vistos como o pior de todos os homens juntos. Novamente falando, conforme as narrativas entram na mente das pessoas, isso molda o comportamento. Sim. Eu tava vendo na pauta que achei interessante, que é a crise da masculinidade, né? Que a gente chama o pai de pet, o cara que cria uma samambaia. Você acha que o homem tá menos masculino, na sua opinião? Que tu tem aqui como é que é? O nice guy. Nice guy. O nice guy é... Quem é o nice guy? Quem é o nice guy? Nice guy é legalzão. Eu sou um bonzão. Que cria uma samambaia, pai de pé. Não, esse daí já é um pouco pra cima. É tipo que esquerdomacho. Cruza a perna. Esquerdomacho. Você sabe que a mina lá, como é que ela? Meher? A humorista, a Mel. Mel Maher. Ela mandou uma vinheta lá pro teu amigo lá do... Que amigo? Do esquerdomacho. O cara lá que fez o negócio das piadas. Não, lá. Não é amigo não, porra. Você é louco? Lógico que é. Você que escreve pra ele. Humorista. Agora você tira um pé. Fala, eu não preciso de esquerdomacho me defender. Eu gostei. É lógico. Fala, eu não preciso de esquerdomacho me defendendo, não.
seu esquerdomacho. Porque o esquerdomacho... Esquerdomacho... É muito que é o esquerdomacho? O que é? Esquerdomacho é o seguinte, é que hoje em dia já mudou. Na minha época... Chamava lobo. Charlata. Você era um cara meio de esquerda. É. Naquela época tinha umas meninas bonitas que faziam humanas. Certo. Hoje em dia já tá meio bagulhão, mas na época eram... Tocava E aí violão, você pegava alguma coisa, o Sartre. Acendia um incêndio. Tinha uns filmes que você olhava ali e tal, e não sei o quê. Vamos meditar. Tal, e não sei o quê. Você dava um negócio com o objetivo de... Vocês sabem o que. Não é isso? Então, hoje em dia também tem o esquerdomacho. Pra parecer bonitão. Que é dar o... É um feminista. É isso mesmo. Feminista. É o Chiquinho Pão de Hambúrguer. Chiquinho Pão de Hambúrguer é feminista. Exatamente. Mas assim, eu tenho certeza que as mulheres que estão nos assistindo aqui vão concordar. Não tem coisa mais broxante do que um homem mais feminista que ela. Que quer ensinar o feminismo. Ele quer ficar dando palestra. Rolou até um vídeo uma vez de uma mulher reclamando que ela chamou o cara pra assistir um filme na casa dela e falou: vamos assistir um documentário sobre a indústria têxtil, porque vamos falar da opressão dos trabalhadores e tal. Ela só queria namorar, entendeu? E assim, a gente precisa entender que fora da internet, dessa discussão de DCE de universidade, as mulheres continuam mulheres e os homens continuam homens. Então, no fundo, todo mundo quer ser feliz, né? Não precisa politicagem no meio. O Red Pill, sei lá, se é o oposto do feminismo, masculinismo, hominismo, não sei como você quer São muitas terminologias. chamar, seria para devolver uma raiz mais pro homem, a sensibilidade do homem voltar ao homem. Como que você define isso? Como que eu defino? Assim, a função do Red Pill, não só do... Não, é uma ferramenta que você usa para analisar as dinâmicas entre homens e mulheres em diversas esferas, relacionamento, jurídico e sociedade, mas que serve justamente para o homem que hoje quiser se relacionar, performar ainda melhor. Se você hoje quer se relacionar com uma mulher, você precisa de saber algumas coisas para, enfim, identificar a mulher certa, por exemplo, para você sair das erradas, para você não sair de uma situação. Eu vou dar o exemplo que eu ia falar do Alexandre, né? Eu acho que eu sei qual foi o maior erro do Alexandre que ele cometeu nessa relação. Opa! Eu vou falar aqui... Corte, atenção. Verdade. O maior erro do Alexandre foi o seguinte: ele disse que, em primeiro lugar, ele foi morar num lugar que não era o quarto do casal. Ele saiu do quarto do casal porque ela falou que, a partir daquele momento, ela ia ficar sozinha no quarto. Depois disso, ele foi identificar que ela tinha 2 celulares, dispensava segurança, saía, não dava satisfação, coisa do tipo. Um homem que tá casado, ele não pode... Se você foi colocado pra fora do quarto da sua esposa, você não tem que sair do quarto, você tem que sair da casa. Você tem que sair... Olha, tudo bem, se eu não sirvo mais pra ser seu companheiro íntimo, então a gente tá... Eu tenho problema com o personal. O personal... Só que ele só vem de terça e quinta. O personal tá no quarto. Mas o maior problema... eu não vou entrar nesse aspecto. Colocou o personal no quarto. Senão você pode se expor. Não vamos generalizar a coisa aqui. Então, olha o Sam alugando o segundo. O que eu tô dizendo, nesse caso, é que faltou uma postura dele, faltou uma iniciativa de falar, não, tudo bem, então vamos terminar. Se ele tivesse terminado isso, acho que em 2022, foi quando aconteceu essa cisão, tinha evitado muito problema pra vida dele. Mas isso é muito, desculpa, com todo o respeito, é a intimidade do cara. O timing da separação, que a gente acha que o cara tá separando agora, é bem antes. Então o cara tem vários conflitos. É que a mídia, obviamente, gosta, a gente vai comentar esse assunto. Mas não dá pra saber. Sim, mas foi ele que disse. Não, ele falou isso porque ele também tá se protegendo. Tem muita coisa que o cara não vai falar aqui, né? Que ele não quer expor. A gente não sabe de tudo. Não, tudo bem. É igual o filme lá, Anatomia de uma Queda. A gente não sabe. A Anatomia de uma Queda é justamente isso. É um filme, é um julgamento e tal. Você nunca sabe como é que é o relacionamento de alguém. Eu nunca vou saber. É íntimo, né? E a gente também não sabe... E a gente se engana também. Como é que, pra sociedade você não quer sabe como é que mal, a tua né? mulher vê você, o jeito que você vê ela, é uma confusão danada. Mas o seu trabalho é bom, cara. É legal. Eu acho legal. Eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta e não pode se pegar aos rótulos, aos clichês, aos rótulos, a essa coisa toda. E eu acho que... Isso é importante. Eu não quero que você se identifique... então agora eu vou virar um Red Pill. Agora eu vou fazer parte de algum grupo, de alguma sigla. Eu não quero que você faça nada. Você não precisa... Isso aqui não é partido político. Você não precisa militar em causa nenhuma. Só quero que você observe o conteúdo, absorva aquilo que te fizer sentido, reflita aquilo que você ainda não conseguir identificar
e vá atrás. Se você conseguir tirar alguma ferramenta que seja prática, sabe assim, essencial na sua vida, que pode inclusive melhorar o seu relacionamento, pode melhorar a sua vida sexual, pode trabalhar na sua recuperação depois de um divórcio, tem várias ferramentas aí que podem te ajudar. E a nossa intenção é essa. E ajudar. o Red Pill é o quê? Você tomar a pílula vermelha pra abrir a sua cabeça? Tirar esse véu da ignorância que eu falei, entendeu? Então, o homem que quando ele tá desperto, ele não tá preso em narrativas que, inclusive, trabalham com essa perspectiva do homem ser muito inocente. Eu vi uma coisa que vocês estavam comentando no início, só pra falar. Perguntaram se quem depende mais, o homem da mulher ou a mulher do homem. Essa resposta, de acordo com o conteúdo, é o seguinte. A mulher depende de algumas coisas do homem, o homem depende de algumas coisas da mulher. Certo. Todo homem busca numa mulher uma companheira. Perfeito. Não é verdade? Sim. Você quer uma pessoa de confiança. Parceria com exatamente. Sim. Essa parceira exerce um papel gigantesco na vida de um homem. Então, o homem, quando ele tem essa parceria, esse nível de confiança na mulher, de saber que ela pode ter a senha do cartão, etc., e ela não vai dar um golpe nele, afinal de contas, você dorme com uma pessoa porque você confia nela, é essencial para o homem saber que ele tem o respeito e a admiração dessa mulher. Sim. Tudo que o homem quer num casamento é ser respeitado. E uma mulher, o que ela quer num casamento? É ter segurança, é se sentir segura e protegida. Sim. Eu tenho certeza se você... É uma associação. Exatamente, uma cooperação sexual. É uma cooperação. Você casa pensando na cooperação. Um ajuda o outro para ter a prole. Né? Para ter a prole. Todo mundo vai lutar pelo filho. Exato. Quando teve alagamentos aí no Rio de Janeiro, quando caiu, por exemplo, barragem em Santos, ou lá no Rio Grande do Sul, que várias casas foram inundadas, eu tenho certeza que os homens foram lá e fizeram de tudo para salvar a sua família, os seus bens e colocar todo mundo em segurança, arriscando a própria pele. Isso daí significa que o homem dá segurança para a família e para a mulher. Uhum. Certo? Você não vai esperar que uma mulher fique indo trabalhar ou buscar a cesta básica, carregar durante, sei lá, 1 quilômetro uma cesta básica com o marido dela em casa cuidando dos filhos. Você vai esperar o contrário, numa situação como essa. Isso mostra, por exemplo, que muitas vezes a própria perspectiva do homem ter força e ter coragem de se arriscar pelos outros é uma coisa nobre que as mulheres valorizam. Simples assim. Mas o dono de casa Então, não existe, então? O cara que cuida dos filhos e a mulher... O dono de casa? O dono do lar. Não, hoje em dia existe. né? Hoje em dia existe, porque o A trabalho... mulher tem um trabalho que ganha mais. Sim, mas numa situação de, por exemplo, e se essa mulher que ganha mais querer vivenciar a maternidade, ou ela quer fazer alguma coisa que não necessariamente dá dinheiro, mas dá pra ela felicidade no trabalho, porque ela vive muito estressada, ela vai preferir que, num determinado momento, se ela quiser mudar, eu vou passar 4 anos em casa que eu quero ter filhos, depois eu vou pegar essa primeira parte da infância. O homem vai ter que trabalhar. Ou existe outra opção? Existe, né? Então, Não, mas herdeiro isso aí... pode ser também. Mas Pode ser herdeiro. Herdeiro. Não, Verdade. Pirilico. Mas, Isso é verdade. mas isso aí dá... A mulher, a maternidade é um fator que é determinante para a mulher. É único, né? Porque é sensacional, né? Porra. Você gerar um ser humano. Gerar um ser humano. E é um fator determinante nesse mundo que a gente vive. Ela, num determinado momento, ela quer gerar o filho, mas a profissão dela, ela vai se prejudicar na profissão. Isso é uma coisa que a gente tem que também... Ela abre mão, tem que, né? porque ela abre mão do sucesso profissional dela para ter um filho. Isso aí é espetacular, cara. Sim, por isso que... Isso é espetacular. Por isso que a mulher que for querer ter filho e viver essa maternidade, escolher um homem para ela também é um fator de... ponto de chave de sucesso. Se ela errar, ela vai escolher muito bem a carreira dela, escolher muito bem as batalhas que ela pode vencer sozinha, mas vai escolher muito mal o soldado que vai estar do lado dela quando ela Você precisar. acha que se a mulher ganhar mais do que o homem é um problema pro relacionamento? Ixi, pergunta polêmica, né? Gostei. Polêmica! Olha, pro relacionamento, via de regra, é um problema. Não o fato da mulher ganhar mais, mas o fato da mulher olhar pro homem como uma pessoa dependente dela. Porque pode acontecer isso que eu falei, por exemplo, em um determinado momento, se essa mulher ela decide viver a maternidade e ela não quer mais trabalhar num negócio que dê dinheiro, ou ela vai trabalhar menos, ou ela vai trabalhar meio homem período. também pode falar isso. Mas ainda é esperado que o homem seja o provedor, ou que ele dê essa segurança para ela, material, física e emocional. Se a mulher ganha mais do que o homem, e aí tá tudo certo, porque há uma relação de desejo sexual entre os dois, perfeito. Mas se a mulher ela ganha mais que o homem, e ela entende que esse homem não tem ambição, por exemplo, eu tô ganhando mais que ele, mas por quê? Será que ele tá se esforçando tanto quanto eu? Será que ele estuda? Será que ele é competente no trabalho? Tem que ter um pouco dessa questão da mulher amar através da admiração.
Se a mulher ela admira esse homem, mesmo ele ganhando pouco, ok. Mas se ela começa a olhar pra ele e fala assim, de repente esse cara não é tão ambicioso, ele não é tão competente, pode surgir um outro cara que ela começa a admirar nessa questão. Opa! Abre o olho, Albeta. Ó o Reginaldo lá. Não sei. Reginaldo tem nomes. Meu, papo muito bom. Ó, deixa eu falar. Carinha. Esse Reginaldo, É impossível. Ele é mal, olha lá, ele dá risada, né? Ele gosta com essa barba. Deixa eu passar aqui. Muita gente aqui, ó. Muita gente aqui gostou do papo. Tá vendo, Paulinha? Cadê a Paulinha? Por que ela não tá aqui hoje? A Paulinha, porque a Paulinha te representar. Queria mandar um abraço pra Paulinha, porque tô aqui participando. A Paulinha, ela é muito feminista. E aí ela falou, imagina que vamos... Eu falei, não, o cara é legal. Eu vi, cara. O papo vai ser bom, a gente vai... Até me assustei. Sair da caixa. Tem que sair da caixa. Vamos ouvir as vozes. do armário. Tem que sair da caixa. Você é solteirão, bichão? Não, falou, cara. Não, casado. Tá prestando atenção. Prestando atenção bem. Presta atenção. Eu vou passar aqui. Cuidado, abre os olhos aí. O Instagram. No Instagram. Vou passar o Instagram. Submundo Intelectual. Tá aqui pra vocês. Tem o @ aí pra você. E tem o livro também. O livro tá à venda lá no Submundo Intelectual, não é isso? Só clicar no link aí da bio do Instagram. Pô, bacana você ter o livro Hackeando o Mercado Sexual. Tem agora o valor sexual de mercado. Tem. Isso aí. Que tem isso aí, cara. Tem. E tem mesmo. Tem mesmo. Eu não valho mais nada. Eu tô no Max Viril aqui. Eu também já. Puta Zé Max Viril. Por Max Viril é a minha salvação. Valor do cara mercado. que... Toma nessa aí, né, Dedê? A nossa bancada aqui. A nossa bancada. Mas vamos voltar um dia para falar do valor sexual de mercado. Eu acho interessante também esse assunto, não é? É muito interessante. Vamos marcar. Isso. Se a Paulinha deixar. Vale a pena. É um assunto que tem a ver justamente com o que homens acham atraentes em mulheres e mulheres acham atraente em homens, via de regra. E tem dados, tem livros sobre esse assunto, muito bom da gente conversar. Vai orientar muita gente. Porque você sabe de uma coisa? Esse negócio, viu, professor Sami? Não adianta a gente enganar porque a gente sente. Sim. É que nem a beleza. A beleza a gente vê. Ou tem ou não tem. Ou é belo ou não é. Não adianta forçar a barra. Isso aí. Né? Maquiar. Então tem um valor sexual de mercado. Você sabe qual é o seu, Dedê? Nós vamos marcar uma outra entrevista. Você volta aqui? Com certeza, Emílio. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Tá aqui, ó. Total. Tá lá o Submundo Intelectual para você poder seguir. Se quiser se aprofundar mais, acompanhe aqui o Júnior que conversou com a gente.